gente, eu sou a Thaís do blog Mamaholic. Hoje eu fiz um post lá no Instagram sobre o desmame noturno da Aurora. A quantidade de caracteres era muito pequena, não tinha espaço para eu falar tudo que eu queria. As mães começaram a me escrever em box, eu não dei conta de responder tudo adequadamente, né? Acabei falando um pouquinho com cada uma, mas é muito melhor se a gente puder fazer um apanhado geral, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Então a gente tem que pontuar algumas coisas. Algumas mães me escreveram falando: ah, Thaís, meu filho tem 3 meses e mama muito à noite, meu filho tem 5 meses e mama muito à noite. Gente, absolutamente normal, isso acontece muito. O bebê em livre demanda precisa ter essa necessidade suprida, faz parte do amamentar o bebê, tá? E durante esse primeiro ano de vida, a gente costuma alternar períodos bons com períodos ruins de sono. Então, é muito comum um bebê, sei lá, com 2 meses de vida, ele faz um bloco de 6, 7 horas seguidas, e aí às vezes ele bate 5 meses, 6 meses e começa a acordar muito, normal. E aí depois ele vai dormir de novo, melhor, normal. Por quê? Porque durante esse primeiro ano a gente tem muitos picos de crescimento, muitos saltos de desenvolvimento, muitos dentes, muita coisa acontecendo. Fora isso, tem a necessidade nutricional da mamada no meio da noite. O bebê precisa dessa mamada. Lembrando que até 6 meses de idade, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que ele mame exclusivamente leite materno, e até 1 ano que seja feita a introdução alimentar de forma complementar. Ou seja, até 1 ano de idade ele vai mamar muito mais do que comer. Com 1 ano de idade, a chavinha vira, ele começa a comer mais e a mamar menos, e vou colocar aspas aqui, né, porque eles continuam mamando muito, mas ele começa a mamar melhor, ele começa a sobreviver de comida e não de leite. Então, a primeira coisa é deixar bem claro que o desmame noturno não é recomendado antes de 1 ano de idade. Existem sim algumas práticas que você pode incorporar na rotina da família para melhorar o sono do bebê. Por exemplo, a rotina da hora de dormir. Enfim, se o bebê está mamando 8 vezes à noite, você pode pedir, se existir um pai nessa história, para que ele, metade das vezes, tente fazer o bebê voltar a dormir, se for um bebê já um pouco maior, né, com uns 9 meses, que não precisa mamar de hora em hora. Enfim, tem algumas coisas que dá pra gente fazer, mas não é o foco da nossa conversa aqui hoje. Então, desmame noturno, bebê com mais de 1 ano. Outra coisa, bebê comendo bem, tá? Às vezes, especialmente quando eles batem aí essa faixa de 1 ano, eles param de comer, eles fazem umas greves de fome. Também é normal. Escolha um momento em que seu filho está mais tranquilo, não está com o dente nascendo, está comendo bem, para lidar com essa questão. Pela minha experiência com a Catarina, com a chupeta, eu percebi que quando a gente está tentando tirar um hábito da criança, demora mais ou menos umas 3 noites para a coisa começar a melhorar. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter quando a gente fala em desmame noturno é paciência. Ela demorou 3 dias para perder o hábito de chupar chupeta à noite. Eu dei chupeta para Catarina, com 9 meses ela fez confusão de bicos, ela quase arrancou os meus mamilos e eu tirei correndo a chupeta para que ela não desmamasse. Então, esse processo de retirar a chupeta foi terrível nas 3 primeiras noites. Quando a gente fala de desmame noturno, acontece mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque demora umas noites para que a gente perca o hábito que associa ao sono. E isso eu falo com conhecimento de causa, porque eu chupei dedo até os 13 anos de idade, esses dentes tortos, né? Apesar dos vários anos de aparelho que eu usei, mostram. E então eu já era bastante consciente quando eu passei por esse momento de desassociar sucção do meu sono. Eu me lembro muito bem desse período. A primeira noite foi um horror, eu dormi de luva para não colocar o dedo na boca, porque eu queria, lógico, já tinha 13 anos, tava começando aí a paquerar, queria dormir na casa das minhas amigas e chupando o dedo, ninguém merece.
Então, a primeira noite foi muito ruim, eu acordei muito. A segunda noite foi menos pior. A terceira noite mais fácil ainda. Na quarta noite eu dormi sem a luva. E eu coloquei o dedo na boca e parecia que o dedo não encaixava mais. Então o processo aqui, como eu disse, eu tenho essa vantagem de ter consciência desse momento, né? Porque eu já era muito grande, eu me lembro muito bem de quando eu parei de chupar dedo. E é esse processo que a gente faz, claro, com crianças muito menores. Agora, você tem a desvantagem de não poder sentar e conversar com uma criança como você sentaria e conversaria com alguém de 13 anos. Então ela não sabe direito o que está acontecendo, não tem como você explicar e a vida é assim. Então ela vai protestar. Como é que um bebê protesta? Chorando. Você vai largar a criança chorando aos prantos sozinha? É claro que não, mas essa é a outra coisa que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça. Vai acontecer o choro. Por quê? Porque é o protesto. Por que ela está protestando? Porque ela conhece a vida de um jeito. De repente, você está mudando completamente o esquema de vida dessa criança. É uma coisa que ela nunca fez, é uma coisa que ela nunca viveu. A gente fala assim, mas mamou só por um ano. Só que um ano, mamou durante a noite só por um ano. Um ano é a vida dela inteira. Então, como é difícil da gente tirar hábitos que a gente nem teve a vida inteira da gente, é óbvio que a gente precisa de um pouco de empatia para entender esse processo de um bebê tão pequeno. Como é que a gente fez aqui em casa? De novo, estou falando da nossa experiência. A Aurora dorme aqui no quartinho dela, meu quarto fica aqui do lado, um apartamento, então eu não estou a metros de distância do quarto dela, nós estamos razoavelmente próximas, e ela dorme no berço. Os 3 primeiros dias foram caóticos. A primeira noite em especial, eu cobri a minha cabeça com o travesseiro e eu chorei junto. Eu chorei. Porque é desesperador a gente ouvir o nosso filho chorando. E nós somos biologicamente preparadas para que a gente não aguente o nosso filho chorando. O choro do nosso filho incomoda a gente muito mais do que incomoda os outros. Isso é a natureza, é sobrevivência, né? Então, é óbvio que dói muito. Mas o que eu mantinha na minha cabeça era, primeiro, ela não está sozinha. Ela está com o pai dela, que cuida dela, que a ama, que toma o maior cuidado, o maior carinho do mundo. E, gente, o Gustavo é mineiro, ele tem uma paciência, ele levanta na madrugada. A Aurora gritava, se escabelava na primeira noite e o Guto parecia que não era com ele. Ele pegava a Aurora, ele fazia massaginha no pé, ele cantava pra ela e ela lá. Nem aí pra ele, 1h30 berrando, tipo, cadê meus peitos? Porque ela só resmungava. Como é que eram as nossas noites antes? Ela só resmungava, o Gustavo vinha correndo, porque se eu sair da cama eu não durmo mais. Então o Gustavo fazia o translado. Eu tenho problemas seríssimos pra dormir, sou filha de cama compartilhada. Dormi até 4 anos com os meus pais. Ela começa a resmungar, o Gustavo pega a Aurora correndo para que ela não acorde a Catarina, a gente colocava ela no meu peito na cama, ela mamava deitada e em 2, 3 minutos ela já voltava a dormir. Só que ela fazia isso 6, 7, 8 vezes numa noite. E nosso sono ficou super picado, eu que já tenho um monte de problema para dormir, putz, enfim, parece que uma hora o corpo até acostuma, né? Então, o que o Gustavo começou a fazer? Ele começou a vir pro quarto e ao invés de levá-la até mim, ele ficava com ela aqui. E ela, obviamente, estranhou, porque a vida inteira ela resmungou e foi pro meu quarto mamar. Resmungou e foi pro meu quarto mamar. E por ela mamar tão pouco tempo e tão pouquinho, é óbvio que a gente começou a perceber que essas mamadas não eram mamadas de fome, não eram mamadas de sede, e eram mamadas de ninar, né? Ela precisava dessa mamadinha para ninar e voltar a dormir. A cada ciclo de sono dela, ela precisava de uma mamadinha para ninar e voltar a dormir. Provavelmente se ela usasse chupeta, ela estivesse fazendo a noite inteira, dormindo direto a noite inteira. Por quê? Porque ela acordaria, estaria com a chupeta na boca, ou quando a Catarina, quando tinha essa idade, caía a chupeta no berço, ela pegava a chupeta, colocava na boca de novo e voltava a dormir. Então, são escolhas que a gente faz, né? E enfim, aí o Gustavo levantou na primeira noite, acho que ela chorou 1h30, assim, eu tô falando acho porque eu já até perdi as contas.
E aí depois ela acordou de novo e chorou mais uns belos 40, 50 minutos. Foi uma noite bem caótica, a gente praticamente não dormiu. A segunda noite ela chorou também, mas ela chorou menos, chorou uns 40 minutos. Na terceira noite ela chorou também, mas chorou um pouco menos. Na quarta noite ela resmungou só. E aí o Gustavo veio pro quarto e falou: papai tá aqui, tá tudo bem, deu uns tapinhas no bumbum dela e ela voltou a dormir. A quinta noite foi pior, ela acordou mais, deu umas resmungadas maiores, mas assim, nada que a gente não conseguisse contornar. Mas ela deu, sei lá, umas 5 vezes umas acordadas. Essa noite ela foi direto. O Gustavo colocou dormir 9 horas, eu não tava em casa, saí com uma amiga ontem. Ele a colocou dormir 9 horas, ela sempre dorme por volta das 8h30. Só que ontem ela tinha feito a soneca um pouco mais tarde, então acabou que ela foi dormir um pouquinho mais tarde. E normalmente ela acorda 1 e pouco da manhã, 2 da manhã pra mamar. Esse é o maior bloco de sono que ela faz. E ela não acordou. Ela deu uma resmungada às 4 da manhã, a gente percebeu que ela tava com o nariz muito cheio. O tempo aqui em São Paulo tá horrível, faz mais de 100 dias que não chove e a gente tá com dias de amplitude térmica absurdas. É muito comum a gente acordar um dia com 30 graus e no outro dia tem que ter 15 graus. A Aurora é alérgica, assim como eu, então ela tá na sofrência, né, com essa secura toda do tempo. Então a gente percebeu que ela tava com o nariz cheio. Mas ela virou, voltou a dormir. 6 horas da manhã, o nariz não dava mais, estava muito cheio. Aí eu a peguei, espirrei o remedinho no nariz e fui amamentar como se ela tivesse acordado. O que eu fiz? Eu não amamentei na minha cama. Eu amamentei da maneira como eu amamento quando ela acorda todo dia de manhã, na sala, né? Então eu tomei esse cuidado para que ela não associasse que aquela era uma mamada de noite. Então eu fiz com que ela associasse a mamada do momento em que ela acordou. E aí ela levei pra sala, ela mamou. Quando ela mamou, óbvio, ela não consegue assoprar o nariz, suar o nariz, né? Ela foi mamando, o próprio nariz foi melhorando e ela ainda estava com sono. Todos esses dias ela tem acordado por volta das 7h30, né? Depois que a gente começou a fazer o desmame noturno, o sono dela melhorou. Ela começou a dormir mais, de dia e de noite, porque a criança precisa descansar. E, inclusive, quanto mais eles crescem, mais ativos eles vão ficando, eles precisam descansar mais. A Aurora anda, ela passa. Pra gente, andar é uma coisa natural que a gente faz sem pensar. Para um bebê de 1 ano, ficar andando por aí é um esforço sobre-humano, né? Então, eles cansam, gente, eles precisam descansar. Ela não estava descansando à noite, ela estava acordando mal-humorada, ela estava acordando, um dos sinais que a gente percebe que o bebê não dormiu tudo que ele precisava ter dormido, um bebê da idade dela, tá, gente? Eu não tô falando um bebê de 1, 2 meses de idade. Um bebê da idade dela, que a gente percebe que ele não dormiu tudo que ele precisava ter dormido, é o fato de que ele acorda, dá 1 horinha, ele já quer dormir de novo e fazer outra soneca. Então, o que a gente vê aí? Não dormiu tudo que ela precisava dormir. Então, isso estava acontecendo muito. As sonecas estavam curtas. A gente via que ela acordava cansada, que era o caso de dormir mais. Começamos a fazer o desmame noturno, ela começou a aprender a se ninar sozinha, né? E isso fez com que a qualidade do sono dela melhorasse muito. Porque se eu e o Gustavo estávamos dormindo picado toda madrugada, ela também estava. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, o pico dos hormônios de crescimento da criança é de madrugada. Então, a criança tem que dormir bem. A gente precisa tomar cuidado com o sono da criança da mesma forma que a gente toma cuidado com a alimentação dela. A gente foca tanto em alimentar bem e ensinar a comer. E por que existe toda essa teoria de que as crianças aprendem a dormir sozinhas e tudo mais? De fato, algumas crianças já dormem muito bem, né? Independente dos esforços dos pais. Não foi o meu caso aqui com nenhuma das duas. As duas eu precisei ensinar a dormir, criar rotina, ensinar a se ninar. E é óbvio que esse é um processo muito lento e muito gradativo, tem que ser. Então, se seu filho dorme na sua cama
mamando a noite inteira, você não vai, de repente, em uma noite, colocá-lo no berço e fazer o desmame noturno. Então, se esse é o seu interesse, se essa é a sua vontade, você tem que ir aos poucos, você tem que começar ensinando a dormir no quarto dele, de repente você dorme junto, ensinar a dormir no berço, usar as sonecas do dia, que são mais curtas, enfim, para fazer isso, ir acostumando. Não dá para fazer tudo de uma vez. Por quê? Porque a criança estranha, foi aquilo que eu falei, a gente quebra o paradigma dela da vida inteira. Minha vida inteira foi de um jeito, de repente eles querem fazer tudo diferente? Não dá. Então essa é a outra dica, gradual, tem que ser gradual. Óbvio que precisa de consistência, tudo que a gente faz com criança precisa de consistência. Por quê? O nosso cérebro funciona por associação. Com uma criança, acontece mais ou menos assim. Se ela chorar muito, e aí o pai desiste, se o Gustavo tivesse desistido, por exemplo, com 1h29 do choro do primeiro dia dela, qual é a mensagem que ele estaria passando para ela, tivesse levado para que ela mamasse? Opa! A Aurora teria entendido. Opa! Se eu berrar loucamente por muito tempo, eu consigo o que eu quero. Entendem? Qual é a mensagem que a gente está mandando? Ou seja, quando você começar, você precisa ser consistente. Por quê? Porque se você faz isso, no outro dia ela vai berrar o quê? 2 horas. Então você vai ter, na verdade, um efeito contrário do que aconteceria se você tivesse insistido. Ao invés da criança perceber que as coisas mudaram e que não vai, que aquele choro, aquele desespero, aquele escândalo não vai levar a lugar nenhum, ela começa a receber uma recompensa por ter agido daquela forma. Então, ela não vai focar em tentar aprender a fazer de outro jeito e tentar outra coisa. Ela vai entender que se ela agir daquele jeito, ela ganha a recompensa que ela está buscando. Então, ela vai fazer o quê? Mais escândalo. Não sei se eu fui clara. Então, essa é uma questão importante. Tem várias crianças que aprendem a dormir por conta. Não sei se são minoria, não conheço nenhum estudo nesse sentido, mas a gente vê pelos relatos que tem mães que falam: com o meu primeiro filho eu nunca precisei fazer isso. Cada criança é cada criança. Eu, Thaís, como mãe, entendo que dormir é uma necessidade fundamental dos meus filhos, das crianças das quais eu cuido, pelas quais eu tenho responsabilidade, para que elas se desenvolvam na sua plenitude. Então, eu ensino a dormir, eu cuido da alimentação e, enfim, assim por diante. Então, eu acho que é uma questão de cada família decidir se quer pagar para ver se a criança vai aprender a dormir ou se quer empregar aí uns dias. A gente sabia que a gente ia dormir mal, a gente sabia que ia ser difícil, mas a gente considerou um investimento. É melhor dormir mal aí 3 semanas, que é o tempo científico, vamos colocar assim, né? O tempo que as pesquisas aí apontam que pode demorar pra gente mudar um hábito, mudar um modus operandi, e assim, isso é bem relativo, depende de uma série de variantes, que a gente preferiu dormir mal 3 semanas do que continuar levando dessa forma até quando a gente não soubesse, quando ela aprendesse a dormir por conta. Que pode ser que ela aprenda, pode ser que, sei lá, ela chegue dormindo mal até os 3, 4 anos. Eu, como sou uma pessoa que durmo muito mal e sofro muito com isso, não gostaria que fosse assim pra ela, né? A Catarina, com 1 ano e meio, menos até, nem dormia mais no berço, já dormia na caminha. A gente falava: Cata, a hora de dormir, ela fazia boa noite papai, boa noite mamãe, pegava as coisas dela e vinha, deitava na cama e dormia sozinha. Foi sorte? Claro que não. Foi um processo gradual que a gente começou a fazer quando ela era pequena, para que ela tivesse uma boa relação com o sono. Hoje ela tem 4 anos e, no geral, ela não faz mais sonecas à tarde. Mas, por exemplo, ontem ela foi pra minha mãe e ela dormiu muito pouco lá. Então, quando ela dorme pouco, ela fica cansada.
Hoje eu consigo chegar pra Catarina e falar, Cata, você dormiu pouco, você sabe o que acontece quando você dorme pouco. Você fica brava, você fica nervosa, vamos dormir à tarde? Ela fala, vamos dormir à tarde. E aí, enfim, a gente a coloca a dormir e ela dorme sem grandes problemas. Então, assim, ela tem uma boa relação com o sono e eu achei que seria injusto não ensinar a Aurora a ter uma boa relação com o sono dessa forma. Pode ser que ela não responda da mesma forma, é claro, elas são pessoas, indivíduos diferentes, mas considerando que no 6º dia de desmame noturno ela fez a noite inteira, ela foi das 9 às 6 da manhã, coisa que ela nunca fez na vida, né? Diferente da Catarina que com 2 meses já engatava umas noites inteiras, eu acho que a gente está num bom caminho, de verdade. É isso, gente. Não tem receita de bolo, não tem dica mágica, não sei se era isso que vocês estavam procurando, mas aqui na minha casa, com as minhas filhas, na minha família, funciona assim. E eu preciso deixar muito claro, é óbvio que eu tô aqui cantando um mérito que não é meu, é do Gustavo. Não sei como as mães solos fazem, porque eu não sei como eu faria se precisasse tomar uma atitude desse tipo sozinha, né? Porque quem amamenta sabe que tem hora que o peito atrapalha. É difícil da gente, às vezes a criança quer dormir, mas quer mamar, enfim. Você ter um colo, uma pessoa para trocar, uma pessoa que possa ensinar a criança a fazer, a ter aprender a fazer algumas coisas sem o peito, facilita muito, né? Então o mérito é dele. A Aurora, ele às vezes, não me lembro em qual noite foi, a nossa babá eletrônica tem um sistema de interfone, ele só falava pelo interfone, Aurora, papai tá aqui, papai tá aqui. Ela, acho que ela nem levantava, não abria o olho, ela já virava e já dormia. Então, ele cuida dela, ele tem um papel super ativo, ela está muito acostumada a ser cuidada por ele, ela é muito apegada a ele, então, é óbvio que ela se sente calma, acolhida e confia nele, né? Então não é não é uma pessoa estranha que está chegando para cuidar dela à noite, para ficar com ela à noite. Eu tenho muito claro para mim de que eu não sou a única pessoa capaz de cuidar da minha filha. Não acho nem que isso seja bom para ela. Eu acho que ela tem que ter vários adultos, vários modelos de referência. Deixa o Gustavo fazer as coisas do jeito dele, ele não faz tudo como eu, que bom, né? E ele é o pai delas. Então, não sei, às vezes a gente recebe uns feedbacks assim, nossa, mas que maldade você fazer isso com a sua filha. Não sei, é maldade deixar o pai cuidar? E se eu tivesse ido viajar a trabalho? E se eu tivesse no hospital? E se alguma coisa tivesse acontecido? Como aconteceu quando a Catarina era pequena? Que eu descobri o câncer de tireoide, que eu fui internada, que eu fiquei 12 dias longe, que eu não podia ter contato com ela por causa do iodo radioativo. E se acontece alguma coisa? Eu não posso ser insubstituível para as minhas filhas. Então eu fico muito tranquila com o fato de que elas são cuidadas pelo pai. O pai não tem peito. E aí, como é que faz? O pai tem que saber cuidar sem peito. E elas têm que entender que existe sim possibilidade de ser cuidada sem o peito, especialmente quando a gente chega nesse ponto de amamentação prolongada. Ela não está se nutrindo unicamente do meu peito. O meu leite é importante para ela, sem dúvida, em milhões de sentidos, e vai continuar sendo, e eu vou continuar amamentando. Mas hoje ela não depende exclusivamente de mim para se alimentar. Por que ela precisa depender exclusivamente de mim para dormir? Não é? Então fica aí a reflexão para vocês. Não estou tentando cagar regra na vida de ninguém, estou contando como foi a nossa experiência, tá bom? Precisando de alguma coisa, deixem comentários, escrevam mensagens, eu respondo todo mundo, quem me escreve sabe. Às vezes eu demoro um pouco, porque enfim, né, as duas meninas em casa, mas eu escrevo, eu respondo, a gente conversa e assim a gente vai aprendendo juntas tantas coisas que vocês me ensinaram
Espero poder aí devolver um pouquinho e ajudar um pouquinho também nessa coisa louca e insana que é a maternidade. E pra mim, Thaís, a parte mais difícil é ensinar a dormir. Um beijo enorme pra vocês, meninas. Obrigada por me acompanharem, obrigada pelo carinho, obrigada pelas mensagens. Vocês são demais.